A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e vamos estudar hoje mais uma lição da nossa revista Betel Dominical. A lição de número 4, que é o pecado e suas consequências. Nós estamos estudando esse trimestre o livro do profeta Ezequiel, e nele nós estamos vendo como Deus anunciou a correção que traria para a nação de Israel, o juízo de Deus, a restauração de Deus para a nação de Israel e a manifestação da glória de Deus pós esse período de restauração. Deus deixou avisado antes que acontecesse a destruição de fato de Jerusalém, mas o povo não deu ouvido. E hoje nós vamos ver quais as consequências do pecado para a nação de Israel e quais as consequências do pecado nos dias de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, junte-se a nós. Todas as semanas estamos aqui e o slide fica disponível no primeiro comentário. Eu deixo ele fixado aqui, o primeiro comentário, com o link para que você possa acessar o slide da aula, caso você tenha interesse de usar. Então vamos à nossa lição, o pecado e suas consequências, lição de número 4. O nosso textuário está em Ezequiel capítulo 5, o versículo 9, e farei de ti o que nunca e o que jamais farei, por causa de todas as suas abominações. O que Israel nunca imaginou passar, e o próprio Deus não havia planejado para que Israel passasse por aquilo, eles iriam passar, por causa da insistência da nação de Israel em viver pecando de forma horrenda. O termo aqui utilizado é abominação. Abominação é o ato de cometer pecados inimagináveis. Então, da mesma forma que Deus está falando, como eu nunca planejei realizar castigo tão severo, mas vocês também estão pecando de uma forma muito drástica, muito pesada. Então, as consequências vão ser de acordo com o nível de pecado que vocês estão vivendo. A verdade aplicada nos diz que é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Esse é um dos motivos de nós estudarmos esse tipo de assunto, para que nós possamos estarmos vigilantes e que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre nos alertando, nos chamando a atenção e que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Os objetivos da lição é explicar acerca do pecado e suas consequências, ou seja, o pecado tem consequências, explicar que a lei de Deus é inviolável, e aí o inviolável aqui não é aceitável a violação. Não quer dizer que as pessoas deixarão de violar porque é inviolável. Na verdade, quando você viola a lei de Deus, você está em pecado. E por estar em pecado, haverá consequências. E ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. Os nossos textos de referência estão em Ezequiel capítulo 5, o versículo 7 e 8 e o 13, que nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Uma pausa aqui. Eles tinham a lei, eles sabiam o que era correto fazer, mas o interessante aqui é que o nível de pecado da nação de Israel era tão grande que nem as nações em volta deles viviam de forma tão pecaminosa. Nem as nações que não conheciam a lei de Deus. Eles, mesmo conhecendo a lei de Deus, eles haviam transgredido mais do que as nações ao seu redor. Seguindo aqui. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe afligirei castigo à vista das nações. O castigo sobre Jerusalém tem duas coisas aqui que é muito marcante e pedagógica. A primeira é que Jerusalém era uma cidade difícil de ser conquistada. Ela estava em uma região alta, montanhosa, e para que houvesse acesso a ela, os inimigos ficavam desprotegidos, porque a cidade era cercada, fortificada,
e todo perigo aparente que chegava, o pessoal da cidade conseguia ver esse perigo. Era uma cidade que se achava inviolável por causa da sua localização geográfica, e também eles eram muito confiantes de que, por o templo de Deus estar naquela cidade, Deus não deixaria ela ser destruída. E aí Deus está dizendo para ela: eu estou contra você, Jerusalém, por causa dessa sua atitude de insistir em violar os meus mandamentos. Versículo 13: então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, Senhor, falei segundo o meu zelo. Então Deus está dizendo ao profeta logo à frente, aqui um pouco à frente, de que depois de Israel passar por esses processos, pelo processo pedagógico de Deus, porque Deus está dizendo aqui ao profeta é que a minha atitude para isso é zelo. Eles vão perceber que eu fiz isso por zelo. E nós aprendemos aqui que todo o processo de Deus ele é pedagógico. Toda a ação de Deus, de juízo de Deus, ela é pedagógica. A ação de juízo de Deus para com a nação de Israel era pedagógica. Para nós iniciarmos, eu separei algumas informações aqui para nós entendermos um pouco melhor sobre a questão do pecado. O que é pecado? Porque a gente fala tanto em pecado e é normal, às vezes, as pessoas fazerem uma lista. Pecado é roubar, matar, é mentir. E nós fazemos uma lista e nós preocupamos mais em seguir aquela lista de itens, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Por muito tempo, na nossa denominação, era pecado, por exemplo, jogar bola. Era pecado ter uma televisão dentro de casa. Há 3 décadas atrás, era pecado. Se nós pensarmos nessa lista de coisas. Mas quando a gente fala em pecado, nós precisamos entender qual que é a essência do pecado. Onde está a essência do pecado? Porque tem muita gente seguindo algumas regras que estipularam, olha, você pode isso, não pode aquilo. E a pessoa faz aqueles itens, cumpre aqueles itens, mas na essência ela continua vivendo uma vida distante de Deus. E o pecado é errar o alvo. Tanto o termo em hebraico, né, que está aí o rata, e o hamartia em grego, esses dois termos que aparecem no Antigo Testamento 238 vezes, que aparecem no Novo Testamento 173 vezes. A tradução para eles, né, o sentido para eles, né, a gente traduziu como pecado, mas o sentido dele, né, a essência desse termo é errar o alvo. Que alvo é esse? É algo que você tem que estar atirando para ver se acerta? Não, errar o alvo é o objetivo que a gente tem para chegar. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e ele no Éden ele se aproximava do casal todos os dias. Ele vinha e se comunicava, ele conversava com o casal, dava ordens diretas, ele dava as diretrizes diretamente. E esse casal optou em desobedecer a Deus. Quando ele opta em desobedecer a Deus, eles estão dizendo, agora eu não quero mais ser direcionado pelo Senhor. Até porque o fruto que eles comem era o conhecimento do bem e do mal. Eles escolhem por conta própria, a partir de então, o seu caminho. Decidir o que é bom e o que é mal para eles. E esse distanciamento, essa forma independente de viver, independente de Deus, de não ser direcionado por Deus, é errar o alvo, é estar fora do objetivo. Tanto o Lúcifer quanto o primeiro casal, o que eles fazem é virar as costas para Deus, se rebelar contra Deus. A humanidade se rebela contra Deus, influenciado por Lúcifer, que é quem nós vemos nas Escrituras Sagradas como o primeiro ato de rebeldia, que começa lá nos céus. E Deus envia o seu Filho para reconciliar a humanidade com Deus. E essa reconciliação, ela tem como objetivo nos aproximar de Deus, fazer com que nós tenhamos uma vida
guiada, direcionada por Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo. É claro que durante essa caminhada nós falhamos, nós vivemos uma vida de santificação movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador, é o nosso paráclito. Jesus disse que não nos deixaria só. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, não somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos errando o alvo. Isso é pecado. Quando nós seguimos as nossas vontades, os nossos desejos, Tiago diz que ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque nós somos tentados pelos nossos desejos. E quando damos vazão para esse desejo, nós pecamos. Então, pecar é dar lugar para a nossa vontade, é dar as costas para Deus. E foi o que a nação de Israel fez. Eles deram as costas para Deus. Como consequência do pecado, o pecado trouxe morte para a raça humana. É tanto que, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós entendemos que o pecado ele permeou toda a humanidade. O próprio apóstolo Paulo diz aos Romanos que por um homem só o pecado adentrou em toda a raça humana. Ele passou, o pecado foi passando de geração por geração. E a prova de que ainda estamos vivendo as consequências do pecado é que o ser humano morre, ele está sujeito a morrer. Mas os que foram alcançados por Cristo, eles recebem a vida eterna. Eles recebem o direito da vida eterna. Ao morrermos, ao sairmos deste mundo, nós adentramos a uma vida onde seremos sempre guiados, direcionados por Deus. Uma vida onde não será mais possível errar o alvo. Onde o nosso modelo, a nossa referência será sempre o Deus que nos criou. Enquanto o pecado traz como consequência a morte, e ainda sofremos essa consequência porque vamos morrer, vamos sair desse corpo físico por causa da morte, que é consequência desse pecado. Nós, os que aceitamos a Cristo, nós recebemos a vida eterna de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz que nós fomos vivificados por Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meu irmão, quem anda distante de Deus é um zumbi. Parece estar vivo, tem jeito de que está vivo, mas está morto no seu pecado, porque só há vida plena de fato quando o ser humano ele vive na direção do Espírito Santo de Deus. Então o pecado é errar o alvo, é não estar na direção de Deus, é não estar de acordo com o propósito de Deus, é transgredir a lei de Deus, a lei expressa, é não trilhar a vontade de Deus. O apóstolo Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus disse que os mandamentos e os profetas se resumiam em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós não temos compaixão para com o próximo, quando nós não agimos com amor para com o nosso semelhante, nós estamos em pecado. Porque nós estamos fora do propósito, do alvo, da vontade de Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, ministrar ao seu coração nesse momento. Meu irmão, tem muita gente iludida, vivendo uma vida direcionada por Deus em alguns dias da semana, em outros dias faz o que bem entende. E quando nós vivemos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, nós estamos distante de Deus. Que eu e você possamos ser despertados para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, do ajudador, do auxiliador, o paráclito, o Espírito Santo de Deus, para nos direcionar e que nós não venhamos a errar o alvo. Então vamos ao comentário da nossa lição. O primeiro tópico é pecado e suas consequências. O pecado traz suas consequências, né? Deus, ele revela os pecados de Israel. Nós temos o primeiro subtópico aí, a revelação dos pecados de Israel. Deus revela tanto lá e ele nos revela ainda hoje, quando nós erramos, quando nós estamos trilhando caminhos errados. Deus revela categoricamente os pecados de Israel, as injustiças,
a idolatria. E desde o Éden, Deus age dessa forma. Quando o ser humano ele peca, Deus faz com que a nossa consciência entendamos que estamos errados. O ser humano, quando ele erra, a primeira coisa que ele percebe é que ele estava nu. E ele se esconde de Deus quando Deus chama Adão, que no caso era o casal, né? O texto de Gênesis diz que Deus fez homem e mulher e os chamou de Adão. Então quando Deus chama o casal ali, Adão, eles se escondem por perceberem que estava nu. Eles percebem que eles haviam se desviado do propósito de Deus, que eles já não estavam mais de acordo com a vontade de Deus e se esconde de Deus. É interessante que todo mundo que está trilhando um caminho errado, ele tenta se esconder de Deus. Se você encontra um irmão que está fraco na fé, que está começando a se distanciar, quanto mais você chama essa pessoa, mais ela corre. Tem gente que corre, não pode ver um obreiro, que ela corre, ela tenta se esconder, porque ela sabe que aquele obreiro, em amor, vai chamar a atenção. Fala, irmão, você está sumido, você precisa voltar a congregar. Você precisa voltar a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Você está priorizando mais outras coisas do que a vontade de Deus para a sua vida. Essas pessoas, quando percebem que não está tão bem, que as coisas não estão tão boas, a primeira tentativa dela é de se esconder, achando que resolve. Foi assim que o primeiro casal pensou. Eles tentaram se esconder. E só tentaram se esconder porque eles perceberam que estava nu. Ninguém fica numa vida de pecado sem que seja alertado, sem que perceba que o que está fazendo é errado. Mas infelizmente muitos insistem em persistir, muitos insistem em se manter distanciados de Deus. Então Deus havia estabelecido a lei, Deus havia estabelecido os seus mandamentos. É tanto que Deus fala, olha, eu vou trazer juízo contra a nação de Israel porque eles transgrediram os meus mandamentos. Então eles não pecaram porque não sabiam, porque não tinham conhecimento. Eles tinham um mandamento para seguir. Então eles sabiam, primeiro eles sabiam o que podia e o que não podia fazer. Assim como o casal no Éden também sabia o que podia e o que não podia fazer. Eles já sabiam que era mal. O mal era comer o fruto, ou seja, desobedecer à vontade de Deus. O mal sempre foi desobedecer uma ordem de Deus, desobedecer à vontade de Deus. O problema não estava no fruto, o problema estava em desobedecer a Deus. Então, sempre que nós desobedecemos à vontade de Deus, nós viramos as costas para Deus, as consequências vêm. Trilhar um caminho sem Deus é buscar a morte, é caminhar para a morte eterna. Israel sabia a lei, conhecia a lei, tinha a lei, mas ainda assim eles erraram. E quando Deus avisou, levantou profetas para avisar, eles persistiram no erro. Deus trouxe juízo para a nação de Israel. O juízo da ira de Deus. Deus apresentou o pecado de Israel, também o juízo. Então quando Deus fala, olha, eu vou julgar, mas depois lá na frente ele fala, mas depois que a minha ira passar, eles vão perceber que foi por zelo. Quando Deus fala da ira dele, o que ele diz que vai fazer é, eu vou tirar os olhos de vocês. Ou seja, vocês viraram as costas para mim, então eu vou tirar os olhos de vocês, vou deixar vocês trilhar os caminhos de vocês. E é o que eu disse, quando a gente começa a trilhar os nossos próprios caminhos, são caminhos de morte. Caminhar distante de Deus nos leva à morte, porque Deus simplesmente deixa a gente tomar conta da nossa vida. E as coisas não dão certo. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Deus falou, vou tirar os olhos de vocês. E por eu tirar os olhos de vocês, os inimigos de vocês vão destruir Jerusalém. Vão levar vocês cativos. Deus estava avisando eles aqui. Eles já tinham ido a primeira turma para o exílio babilônico. E Jerusalém ainda estava de pé. Deus sempre mostra antes que vai haver juízo. E Deus sempre mostra o escape. Deus sempre mostra a opção que o povo tem para escapar. Nós, enquanto igreja, estamos alertando constantemente. Jesus está voltando. Se você morrer sem aceitar a Cristo, vivendo uma vida de pecado, você vai para o inferno. Nós apresentamos quais são os erros que essa geração tem cometido, mas muitos
insistem em trilhar os seus caminhos, mesmo sabendo que há uma opção de deixar de caminhar para o inferno e caminhar em direção aos céus. Muitas pessoas não dão ouvido, a maioria não dão ouvidos. Mas Deus sempre avisa. Deus sempre mostra as opções, o juízo e a opção do escape. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Deus não se deixa escarnecer, nem no tempo da lei com Israel, nem no nosso tempo. Deus sempre faz com que as verdades venham à tona, porque Ele tem zelo para com o seu plano. Deus é justo. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitas pessoas foram mortas, outras foram para o exílio e apenas um número muito pequeno ficou em Jerusalém, com a cidade toda destruída. Toda destruída. O templo, os muros. O pecador ele normalmente se ilude, esse povo havia se iludido achando que Deus não traria juízo, como eu disse, por causa do templo estar lá, porque eles tinham uma promessa feita a Abraão. Então eles achavam que nunca a justiça de Deus chegaria até eles nunca seriam punidos. E tem muita gente hoje vivendo dentro das nossas igrejas, de qualquer forma, praticando injustiças, achando que nunca serão tratados por Deus. Do mesmo jeito que Deus tratou com a nação de Israel, Deus trata com a sua igreja, porque Ele tem zelo para com o seu povo, porque Ele tem zelo para com a noiva do Cordeiro. O tópico 2, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra é o que nós temos como referência, como guia para as nossas vidas. Deus não nos deixou desavisado e a forma que Ele tem para nos alertar é a sua palavra. Tudo que Ele nos falou permanece. Todas as promessas permanecem, mas também todos os avisos de juízo, de consequências por andar distante de Deus, também permanecem. O pecado deliberado é uma afronta a Deus, subtópico 2.1. Quem peca deliberadamente não foi nascido de Deus e nem vive guiado pelo Espírito Santo. Tem muita gente dizendo ser cristão, dizendo que foi alcançado por Deus, mas vive totalmente o oposto do que era para ser de fato alguém que foi alcançado por Deus. São pessoas que dizem apenas da boca para fora, mas a sua atitude é diferente. Confessa com a boca, mas o coração está distante de Deus. As suas atitudes estão distante de Deus. Pecar premeditadamente é zombar de Deus. Se Deus estabeleceu uma forma de vida, uma conduta de vida direcionada por Ele, onde aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que era assassino se arrepende e começa a viver uma vida diferente, começa a viver aquela vida onde o amor a Deus e ao próximo permeia todas as áreas da sua vida. Quem vive uma vida oposta a isso, uma vida de pecado e de forma premeditada, às vezes tem gente que planeja como vai fazer. Tem muita gente que, por conhecer e entender que nós somos salvos pela graça, que Deus perdoa o pecador, tem gente que chega a premeditar, fala assim, não, vou fazer tal coisa, eu vou fazer um negócio mal feito aqui, e aí depois eu peço perdão a Deus. Eu vou sonegar imposto, eu vou mentir para obter uma certa vantagem, depois eu peço perdão para Deus. Isso é pecar premeditadamente. E quando a gente sabe a verdade e peca de forma premeditada, nós estamos zombando de Deus, da sua lei, dos seus princípios, da sua vontade. Nós estamos zombando de tudo que Deus nos recomendou. Mas há uma coisa que a gente precisa lembrar. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Então não adianta só confessar. Porque tem gente que premedita, confessa, aí pede perdão e daqui a pouco repete novamente. E daqui a pouco repete novamente. Essas pessoas zombam de Deus. A verdadeira pessoa que foi alcançada por Deus, que conhece a Deus de fato e vive direcionado pelo Espírito de Deus, essa pessoa confessa e deixa. Ela não tem prazer em pecar. Ela não sente alegria em pecar.
E toda vez que acontecer de errar, ela vai de fato procurar assumir o seu erro, pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Subtópico 2.2. Pecadores. Há diferença quanto ao nível de relação que possuem. Para entendermos que há uma diferença, de fato, que Deus não é injusto, até porque quando Deus cobra de forma mais severa de Israel, ele cobra justamente porque eles conheciam a lei. Eles transgrediram a lei de Deus. Então, se eles transgrediram, eles conheciam a lei. Eles tinham a lei para direcionar eles. Eles tinham mandamentos de Deus para que a nação fosse direcionada e eles desobedecem. Então, por eles conhecerem, a punição de Deus foi mais severa. E o apóstolo Paulo, quando ele está em Atenas, pregando para os cidadãos de Atenas, ele fala de um altar que viu na cidade, dedicado ao Deus desconhecido, e ele usa esse altar para dizer que o Deus desconhecido era o Deus único e verdadeiro, e que esse Deus estava se revelando a eles agora. E aí, por estar se revelando a eles agora, o apóstolo Paulo diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. No tempo da ignorância, quando você erra por não conhecer de fato, Deus age com uma certa paciência. Mas ele diz que, mas agora que vocês estão ouvindo, que vocês conhecem, Deus está ordenando que todos, em todos os lugares, se arrependam. Agora vocês já sabem quem que é o Deus verdadeiro, vocês já sabem que estavam caminhando em uma direção oposta, e a direção de Deus, o alvo de Deus é o Cristo, o exemplo para nós. O caminho a ser trilhado é o Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que a gente precisa trilhar é o caminho do Cristo. O Cristo que é o próprio caminho. E aí Paulo está dizendo: agora chegou a hora de vocês arrependerem e terem a vida de vocês direcionada pelo Cristo. Quando alguém não conhece, Deus trata de uma forma. Agora, depois que a pessoa ouviu e conhece, aí o caldo engrossa. Como a gente diz aqui no estado de Goiás, o caldo engrossa. Quem conhece não tem a quem culpar. Você não tem como transferir sua culpa. Se você conhece a verdade, não tem como transferir a culpa. Lá no Éden, o homem tentou jogar a culpa para sua esposa, a mulher tenta jogar a culpa para a serpente, mas nenhum deles escaparam da sua sentença. Nenhum deles escaparam da sua sentença, porque todos eles conheciam, eles sabiam que não podia fazer aquilo. Eles sabiam que não podia cometer aquele ato de desobediência à vontade de Deus. A pessoa que conheceu, que foi alcançada, que é nascido de Deus, essa pessoa não tem alegria na prática do erro. A alegria de quem conheceu, de quem foi alcançado pela revelação de Deus, é de viver a vontade de Deus, de obedecer a vontade de Deus. Quem nasceu de novo tem alegria, tem prazer em obedecer a vontade de Deus. Subtópico 2.3. Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Deus fez os descendentes de Israel, da família de um homem, uma nação. E esse povo virou as costas para Deus, agindo de uma forma ingrata. E nós percebemos que não foi por falta de Deus avisar. Deus sempre levantou profetas para alertar, para lembrá-los que eles precisavam ouvir a direção de Deus, os mandamentos de Deus, seguir os mandamentos de Deus. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós precisamos entender que a palavra de Deus fala conosco também. Nós precisamos olhar para o exemplo da nação de Israel e aprender com o exemplo da nação de Israel. Aprender com as escrituras sagradas, com tudo o que aconteceu lá. Nós não precisamos vivenciar as mesmas coisas, sofrer os mesmos castigos para que nós possamos aprender. Nós precisamos ler a história desse povo e aprender com eles. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, ele diz que pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O texto sagrado ele é tanto para nos orientar,
para nos exortar. Foi tudo escrito ali para nos ensinar e também para nos trazer esperança. Tem gente que tenta segurar demais. Tem gente que tenta abrir demais. Tem gente que não, tudo é a graça, tá tudo perdoado e Deus vai perdoar tudo, você pode viver do jeito que você quiser. E tem gente também que é assim, não, você não pode fazer nada. É só inferno, inferno, inferno. E nós não fomos levantados enquanto igreja para anunciar o inferno. Nós somos levantados enquanto igreja para anunciar o céu, para levar esperança ao ser humano que já está caminhando para o inferno, já vive dentro do inferno. Andar distante de Deus é viver o inferno. Quando Jesus diz que Ele está levantando a sua igreja, edificando a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, porta é instrumento de defesa. O que Jesus está dizendo é que a igreja adentraria ao inferno para tirar pessoas que estão lá dentro. Então nós não estamos falando daquele destino final, do lago de fogo, onde haverá a condenação eterna para esses que trilharam distante de Deus. Então o nosso papel é anunciar esperança. Onde nós encontramos a esperança? No texto sagrado, nas escrituras. As escrituras, elas estão lá para nos direcionar, para nos mostrar qual que é o alvo e para nos trazer esperança. Nós não podemos ser ingratos diante de tudo que Deus fez por nós. Nós não podemos viver de qualquer forma, porque viver de qualquer forma, viver em pecado, vai trazer consequências. Então a palavra de Deus tem esse papel de nos exortar, de nos trazer para a realidade, de nos trazer de volta ao caminho que Deus preparou para nós, para nos trazer para o centro da vontade de Deus. Tópico 3, o amor de Deus e sua justiça. Então, logo no primeiro subtópico, nós vamos ver amor versus justiça. Quando a gente fala em Deus, toda a plenitude habita em Deus. Se nós pensarmos em amor, a plenitude do amor, o perfeito amor, o amor de forma plena, habita em Deus. Da mesma forma, um Deus que é justo, toda a plenitude da justiça, habita em Deus também. Então é por isso que Deus sempre levanta pessoas para avisar, que Ele nos deixou as escrituras para nos alertar, da mesma forma que Ele havia deixado a lei para Israel, que Ele levantou profetas lá, Ele tem levantado pessoas para alertar-nos no tempo em que vivemos, porque Ele é justo. Ele, quando levanta o profeta Ezequiel, ele diz, olha, eu estou levantando você, você vai falar e esse povo não vai te ouvir. Não vai te dar ouvido. Só que tem um porém. Eles não poderão dizer que não houve um profeta no meio deles. Da mesma forma, essa geração que vive no nosso tempo, elas não poderão dizer que ninguém as avisaram. Porque Deus tem levantado pessoas para avisar. Deus tem levantado pessoas para alertar essa geração. A igreja do Senhor está alertando. Olha, o caminho não é por aí. Vocês estão trilhando um caminho largo. Vocês estão adentrando pela porta larga, mas o caminho é estreito, a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. Eu disse aqui na aula anterior, tem muita gente passando pela porta estreita e depois segue uma vida de um caminho largo. O caminho é apertado. Seguir ouvindo a direção de Deus, a vontade de Deus, não é fácil. A renúncia das próprias vontades, dos desejos humanos, dos desejos carnais, não é tarefa fácil. Apertado é o caminho que conduz à salvação. Então, na sua justiça, Deus levanta pessoas para alertar. O amor de Deus é uma intervenção de Deus, do próprio Deus, para livrar o homem da condenação eterna. O homem que lá no Éden se distanciou de Deus, a partir dali, toda a humanidade estava condenada a uma eternidade longe de Deus. Toda a humanidade. Por um ato de justiça de Deus, que havia alertado ao primeiro casal que não comessem daquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Em um ato de justiça, toda a humanidade está condenada à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Deus que é justo, que também é em plenitude amor,
Ele envia o seu Filho em um ato de intervenção, de graça, de amor, por graça, porque não merecíamos, não tínhamos condição de pagar, não tínhamos condição de sair daquela situação de condenação eterna. Mas em um ato de amor, Deus intervém para nos livrar da condenação eterna. A salvação de Deus é um ato de amor, é uma intervenção de Deus para nos livrar do castigo eterno, do castigo que merecíamos de um Deus justo. Mas esse Deus justo em amor, Ele preparou, Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos aprender com o seu Filho. Aprender com o seu Filho a ser direcionado por Deus, a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida onde a lei de Deus é o centro dela. A lei de Deus que Jesus disse que se resume em amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Quem tem a vida direcionada por Deus, o amor de Deus adentra na vida desse indivíduo e habita na vida dessa pessoa. Quem tem uma vida direcionada por Deus tem capacidade de perdoar. Tem capacidade de estender a mão para aquele que ninguém queria estender a mão. Porque o soberano Senhor, justo, estendeu a mão para nós. Enviou seu Filho para morrer por nós. Então esse Deus, que é justiça, estendeu a sua mão em amor por nós. E esse amor precisa habitar em nós. A partir do momento que o amor de Deus, nós entendemos esse amor e ele é internalizado em nós, nós começamos a andar parecidos com o Cristo. Tendo o Filho de Deus, o Cristo, como modelo. Aquele que foi capaz de perdoar os seus algozes na cruz do Calvário, quando estava entregando a sua vida em favor da humanidade. Ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Pai, os perdoa. Quando ele roga ao Pai perdão para aqueles e para a humanidade, ele está trazendo o amor de Deus, a esperança de Deus para nós que estávamos condenados ao inferno. Ele está trazendo vida para aqueles que estavam condenados à morte eterna. Ele estava trazendo o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Estava nos vivificando quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O amor de Deus precisa habitar em nós, para que as pessoas à nossa volta possam conhecer o amor de Deus através de nós. Subtópico 3.2, Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. E arrependimento, nós precisamos entender que é diferente de remorso. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de convicção. A pessoa sabe que errou mesmo. Fala: eu errei. O filho pródigo, quando ele retorna à casa do pai, a primeira coisa que ele planeja falar, e ele fala para o pai, é: Pai, pequei contra ti. Ele está convicto que errou, que o que ele fez não era certo. O arrependimento, ele vem acompanhado dessa convicção, vem acompanhado de contrição. Ele não consegue levar sua vida como se nada tivesse acontecido. O arrependimento também vem acompanhado de confissão, assumir que fez. Tem muita gente que olha e fala assim: eu errei mesmo, mas ninguém precisa ficar sabendo. Às vezes acha que não precisa ir até a pessoa que ela ofendeu, não precisa reparar o que ela fez. Tem gente que sai espalhando fofoca, inventando mentira, aí depois se arrepende e depois não volta para consertar a bagunça que fez. Confessar é ir lá e depois falar: olha, eu errei, eu agi dessa forma e eu estou confessando isso aqui. Eu estou assumindo que eu agi de forma errada. E o arrependimento, ele vem acompanhado de uma mudança de atitude. Porque quando se confessa, a expectativa é que haverá uma mudança. Aquele tipo de comportamento não se repetirá novamente. Tem muita gente aí com remorso e achando que arrependeu. Quem está com remorso não confessa, não assume seu erro.
às vezes fica com a consciência um pouquinho pesada, mas arruma um monte de desculpa, porque quem está com remorso, ele fica com tanto de desculpa, fala assim, eu fiz isso mesmo, mas também outra pessoa agiu dessa forma, é porque lá estava acontecendo tal situação e por causa disso eu tive que fazer, fica arrumando desculpa. Você vê a pessoa cometendo aquele erro várias e várias e várias vezes. Em casa, o relacionamento de filho é o melhor exemplo para remorso. O menino fez algo errado, sabe que fez errado. A mãe chama, corrige, fala, olha, isso aqui está errado, meu filho. Aí ele chora, fala, mãe, mas é porque meu irmão fez isso e isso comigo. Ele fica achando desculpas para justificar a sua ação. Mas chora, no outro dia está fazendo a mesma coisa. Filho dentro de casa é isso, ele age por remorso. Até o dia que ele de fato se arrepende, entende que aquilo que está fazendo é errado e muda de atitude. Quem é pai aí sabe que é assim. E nós agimos dessa forma muitas vezes. Tem algumas situações que a gente fica achando desculpa. Não, mas eu fiz isso, eu agi dessa forma porque o irmão fez daquele jeito comigo. Nós estamos agindo, achando que estamos agindo com justiça, quando nós precisamos agir com amor. Nós até achamos motivos para, de fato, justificar as nossas atitudes, a forma que nós conduzimos a nossa vida em relação ao outro. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou sonegar mesmo, porque o governo rouba muito, desvia muito. Se eu pagar os impostos tudo, eu não vou conseguir manter a minha empresa. Acha motivos para justificar isso aí. Mas quando na verdade ele precisava agir com responsabilidade social. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem gente que fala, não, eu não entrego o dízimo porque o pastor comprou um carro novo, o pastor está fazendo isso e aquilo, e aí não cumpre com suas obrigações. Ele arruma um monte de desculpa, quando na verdade ele deveria agir com amor, com um coração parecido com o coração do Cristo. E quando a gente de fato se arrepende, a gente começa a deixar de ficar procurando desculpas. A gente começa a fazer o que de fato Deus diz que a gente precisa fazer. A gente começa a agir com responsabilidade para com o que Deus deixou escrito na sua palavra como diretriz para a nossa vida. Quando a Bíblia fala em arrependimento, o termo original escrito ali no Novo Testamento é metanoia. Metanoia é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Você agia de uma certa forma, você pensava de uma certa forma, você vivia arrumando desculpas, mas a partir do momento em que você é transformado, que você é alcançado pelo Espírito de Deus, e a palavra de Deus te confronta e gera arrependimento em você, o que acontece, o que precisa acontecer é uma mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade, e quando você muda a sua forma de pensar, a forma que você age também muda. Você começa a agir de forma diferente. Você começa a agir diferente no seu trabalho, no local que você estuda, na sua casa, dentro da sua família, dentro da igreja que você congrega. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando, trazendo essa mudança que tanto precisamos, trazendo essa renovação de mente, essa mudança de mentalidade que tanto necessitamos para deixarmos de ficar arrumando desculpas, agindo como alguém que está com remorso, para de fato agirmos como quem está arrependidos e confessando os nossos erros, confessando as nossas limitações. Porque quando confessamos, quando assumimos os nossos erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos ajudar, para nos auxiliar. Quando nós confessamos as nossas limitações, os nossos erros, as nossas fraquezas, nós estamos assumindo que Deus está certo e nós estamos errados. Nós estamos dizendo, Deus, o seu caminho é perfeito, a sua vontade é perfeita, e eu estou trilhando um caminho errado, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu direcionamento, eu preciso viver uma vida guiada por ti, de acordo com a tua palavra, com a tua vontade.
E para fecharmos a nossa lição, quando nós olhamos para tudo isso que aprendemos hoje aqui, nessa lição, ou simplesmente recapitulamos verdades que conhecemos e que muitas vezes nós deixamos passar batido, nós precisamos sempre fazer um autoexame. É necessário um constante autoexame, subtópico 3.3. Os contemporâneos de Ezequiel, mesmo no cativeiro, eles não conseguiam perceber que estavam sofrendo por consequências dos seus pecados. Deus falou: olha, você vai avisar eles e eles não vão dar ouvidos para você. Eles não conseguiram fazer esse autoexame. Quando eles conseguiram fazer, Jerusalém já havia sido destruída. O templo já havia sido destruído e os utensílios do templo haviam sido saqueados e levados para uma terra de um povo pagão. Esse povo confiou apenas nos ritos religiosos, nos sacrifícios que precisavam ser feitos, na quantidade de ofertas que precisavam fazer, e achavam que por causa disso eles estariam livres do juízo de Deus, da ação justa de Deus. Olha bem isso aqui. A vida religiosa que nós temos de frequentar uma igreja no domingo, de cantar louvores, de levantar a mão, de ter um cartãozinho de membro, de ter uma carteira de ministro ligada a alguma convenção, não é suficiente para nos livrar da justiça de Deus. Quando nós viramos as costas para Deus e deixamos de seguir o alvo que temos estabelecido, o alvo que é o Cristo de Deus, que é o caminho que nos leva até Deus. Quando nós deixamos de seguir esses princípios, a nossa vida religiosa não nos poupará da justiça de Deus, assim como não poupou os contemporâneos de Ezequiel. O apóstolo Paulo, ele sempre nos alerta para que nós possamos examinar de fato os caminhos que temos trilhado. Em 2 Coríntios capítulo 13, ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Examinem-se. Quando ele, na primeira carta, chama a atenção para os exageros que estão acontecendo na ceia do Senhor, onde eles se reuniam e muitos comiam em excesso e se embriagavam, outros padeciam de fome. Havia uma divisão dentro da igreja, onde o irmão que tinha uma condição melhor não conseguia enxergar as necessidades do irmão mais pobre. E a ceia fala de repartir o pão. O texto sagrado nos diz que Jesus partiu o pão e disse: façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? Repartam. Repartir é cuidar. E ele ainda diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Vocês estão adentrando ao reino. Vocês estão alcançando o favor imerecido de Deus através da minha entrega, da entrega do meu corpo, do meu sangue que é derramado por vós. Então o apóstolo Paulo, quando mostra que a igreja estava caminhando em uma direção oposta ao que a ceia simbolizava, que era um ato de aceitação da parte de Deus, do cuidado de Deus, e essas pessoas não eram capazes de olhar para o seu irmão que estava padecendo ali no culto deles, num culto que era para ser inclusivo, um culto onde trazia a representação da entrega do próprio Filho de Deus, que entrega seu corpo e o seu sangue por nós. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine cada um as suas atitudes, se vocês estão agindo de fato como filhos de Deus, se vocês estão agindo de fato como os discípulos do Cristo, se vocês estão de fato trilhando o caminho, olhando para o alvo, se vocês não estão em pecado por desviarem do alvo. Então que eu e você, nós possamos sempre fazer esse autoexame, que nós possamos estar sempre comparando a nossa vida, tendo como referência a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que é lá que está registrado todo o plano de Deus para a nossa vida. Porque é lá que está registrado a vida do Filho de Deus, que é o nosso exemplo a ser seguido. Que Deus possa nos ajudar nessa jornada de luta contra o pecado, de luta contra as vontades do nosso eu, do velho homem que
tenta sempre se distanciar de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos capacitar a viver uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um abraço a todos e fiquem na paz.